Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, ontem a Realme lançou aqui no Brasil o Realme 7 5G. E hoje eu vou fazer um teste aqui para vocês de fotos e vídeos do Realme 7 5G, porque esse cara traz configurações muito boas, 5.000 mAh de bateria, tela de 6.5 polegadas, IPS LCD, traz ainda 3 câmeras na parte traseira, 3 que fazem fotos, né? Além de ter aqui um chipset Dimensity 800U, que é bem potente, 8 GB de RAM e 128 de armazenamento. Além de ter 5G e o 5G funcionar nos dois chips. Mas será que além de bom em hardware, ele tem fotos boas também? A gente vai ver isso. Esse não é o vídeo review de câmera, é apenas o primeiro vídeo para fazer um teste para quem quiser já comprar, porque o preço está muito bom, R$ 1.899 do dia 6, hoje já é dia 7, até o dia 12, R$ 1.899 à vista ou R$ 1.999 em 12. Depois do dia 12, este cara aqui passa para R$ 2.599. Nesse preço que ele tá imbatível com as configurações que ele tem. Por isso que eu estou vindo fazer esse vídeo bem rápido. Vamos ver, será que vale a pena? As configurações são boas, mas ele entrega fotos e vídeos bons? É o que eu vou tentar fazer nesse vídeo, mostrar para vocês, para ajudar você a tomar a decisão. Beleza? Bora lá! Bom pessoal, vou começar aqui com a câmera frontal. Essa já é a câmera frontal, gravando em Full HD 30, que é a máxima resolução da câmera frontal, tá? A máxima resolução da traseira é 4K 30, dando para fazer Full HD 60 também na traseira. A frontal não faz além do Full HD 30, tá? Uma coisa aqui, esse aqui é o ângulo que você tem com o braço esticado, gravando em Full HD 30 sem a estabilização. Eu não vou nem andar, porque a estabilização sem estar ativada, a digital, é bem ruim. Então, imagine só, tome como localização aquela árvore lá. A partir desse momento eu vou ligar a estabilização para poder caminhar, e aí vai ter um crop, tá? Neste vídeo. Olha só, olha a árvore lá. Bom, a árvore já sumiu, né? Ela tava ali, ó, mantendo o braço aqui, ó. Deu um belo de um crop, minha cabeça também baixou, mas agora eu consigo já andar e não ter uma imagem totalmente tremida, né? Essa aqui é a gravação então com a câmera frontal em Full HD 30 com a estabilização EIS ativada, na máxima resolução, né? Ó, contra o sol, já estamos quase naquela Golden Hour. Toda vez que eu gravo aqui na Golden Hour, tendo a ficar bem vermelho. Então depois, a hora que a gente virar a favor do sol, eu tô contra, eu acho que eu posso ficar bem vermelho, ó. O sol tá lá, tá segurando até que legal, mas essa câmera frontal aqui eu já tinha notado que ela não é excelente. Diferente da câmera traseira, que parece ser bem boa pelo preço que se paga do produto, R$ 1.899 por tudo que ele traz. Cara, ó, vamos a favor? Esse aqui é um a favor, ó. Agora eu tô a favor. Deixa eu parar bem aqui que o sol tá entrando entre as árvores, ó. E esse aqui é um a favor, câmera frontal. A estabilização é bem boa quando ativada, né, ó. Tá estourando lá, eu disse, essa câmera não segura muito na parte frontal. Tem Gcam já para ele, mas eu não consegui uma estabilidade boa, então não vou testar. Tá, ó, essa aqui então é a gravação da frontal, com a estabilização ligada, perde um pouquinho de ângulo. Não vou me estender demais para esse vídeo não ficar super longo, tá? É só para vocês verem um pouquinho de foto. Ah, foto e vídeo, e as fotos vão estar no final. É só para tirar aquela dúvida da galera que fala, pô, cara, o hardware é bom, mas será que faz fotos e vídeos decentes? No final eu trago aqui a minha opinião para vocês, tá? Bora lá, vou mostrar para vocês agora um pedacinho das coisas que tem na parte traseira, o que tem aí atrás, o que dá para fazer, o que tem de opções nessa câmera aqui, e depois eu vou já para fazer o resto das gravações com a traseira. Ó pessoal, esse aqui é o menuzinho da câmera então, tá? Começando da esquerda para a direita, aqui na parte de cima a gente tem as configurações, que vou voltar porque ficou todo na horizontal. Aqui tem uns filtros, que dá para colocar filtros, e aqui tem a estabilização, ó. Você pode ligar e desligar, e ligar e desativar o flash, tá? Passando para a lateral direita temos o modo noite, modo vídeo, modo foto, retrato na frontal e traseira, o modo de 48 megapixels para pegar todos os pixels da câmera, e aqui o modo mais, você tem mais aqui, ó, a ultra macro, né, que é a macro panorâmica, Google Lens, digitalizar documento, tem aqui o modo Pro, que é o especialista, tem o modo filme para vídeo, intervalo de tempo, que é o time-lapse, e câmera lenta, tá? Então vamos voltar aqui para o modo de vídeo e vamos começar então com a câmera 4K agora na traseira, tá? Não vou fazer Full HD na traseira. Bom pessoal, esse aqui é o 4K 30 já com a estabilização digital ativada, tá? Ó, ele estabiliza bem quando habilitada a estabilização EIS e dá aquela cropada normal de crop de câmera que estabiliza digitalmente, tá?
céu tá lá, ó, dá pra ver um contra aqui, né? Estamos quase 5 horas aqui, falta 15 minutos para 5 horas. O sol já tá bem laranja e eu tô na sombra, tá? O sol tá lá, ó. O sol tá lá e eu tô na sombra, então não tem muita claridade aqui. Bom, a estabilização é bem boa, a gravação parece boa. Vou fazer um teste rápido aqui, ó, nessa árvore aqui para ver o foco e exposição, ó. Aproximando, o foco muda, né? E a exposição também. Lá atrás, ó, tá vendo? Se eu manter aqui, ó, dá até aquele desfoque. Então, foco na árvore e exposição lá atrás. Foco na árvore e exposição. Foco no fundo e exposição, ó. Dá uma lentidãozinha, ó. Vamos voltar para cá. Foco, exposição. Foco, exposição. Demora para pensar um segundinho e aí ele volta. E ele tem um bom range dinâmico, tá? Tem um bom range dinâmico. Eu vou caminhar até ali, aquela área que tem um pouco de sol entrando ali, pra vocês verem que eu vou fazer um contra com a câmera frontal. Geralmente, em 4K, essas câmeras aqui na Golden Hour tendem a deixar laranja demais ou bem vermelho demais. Vamos ver quanto que segura, porque a frontal não segura bem, tá? Então, vou virar, o sol já tá aqui, já dá pra ver que ele tá ali atrás. Eu vou virar pra lá, ó, tá? O sol tá lá, ó. Só que eu vou virar com exposição comigo aqui. Não é para que a câmera foi feita, mas vou virar para mim. E ó, o sol tá lá agora. Gostaria de estar bem exposto melhor. Gostaria de saber como estou exposto nessa hora. Mas o sol tá lá. Teoricamente, se a câmera for ruim, é para eu estar escuro e lá tá todo estourado, tá? Ou geralmente eu posso estar bem exposto e lá estar tudo estourado, tá? Então, ó, como é que tá? Se eu virar aqui a favor, assim é o a favor, 4K 30 com a estabilização ligada. Não sei quanto que tá de proporção aí, pegando o meu rosto, mas é isso aí. Então eu vou caminhar um pouquinho aqui com a câmera do jeito que não é para caminhar e falar um negocinho para vocês. Essa câmera dá para dar zoom, já vou mostrar para vocês, enquanto você grava em 4K, dá para ir da principal normal para zoom de 2x digital e zoom de 5x digital. Você pode utilizar para vídeo a câmera ultra wide, mas você tem que colocar em Full HD 30, tá? Aí você tem acesso a ultra wide, senão não vai te dar acesso. A câmera macro aqui faz fotos legais também e você não consegue utilizar para vídeo. A câmera macro é só para foto e ele tem um modozinho também que eu vou tentar mostrar para vocês aqui para não deixar muito grande, que é um modo filme, que deixa o vídeo mais esticado do que eu já posto e te dá a possibilidade de utilizar como se fosse um modo Pro. Setar o que você quer, ISO, exposição, todas essas posição não, né? ISO, velocidade do obturador, balanço de branco e tal, tá? Bora lá para Ultra Wide em Full HD, porque só Full HD. Pessoal, antes de ir para Ultra Wide, eu vou mostrar que ele tem dois modos de estabilização. Esse aqui é o modo normal que eu estava utilizando até agora, e eu vou parar aqui e vou colocar o Max Ultra Estável, que aí você vai ver quanto que ele cropa mais. Eu acho que ele nem cropa mais, mas ele utiliza a Ultra Wide. Uma tática que a Samsung já utiliza há algum tempo também, tá? Essa aqui, ó, é a câmera de 48 megapixels, tá? Olha só como ela tá filmando. Eu vou agora parar e passar para o modo super estável, digamos assim, e vamos ver o que ele faz. Eu ativei o outro modo e já dá para ver que fica mais escuro, tá? Ó, fica mais escura a filmagem e tô contra o sol agora, tá? Ele estabiliza mais, ele utiliza outra câmera. É bom você saber, porque ele utiliza a Ultra Wide, que é uma câmera mais escura, então não é legal de utilizar isso aqui em áreas de sombra, como agora, ou quando tá de noite, tá? Bora lá para Ultra Wide em Full HD. Ó, galera, essa aqui é a Ultra Wide, tá? Mais uma coisa para vocês entenderem. Eu estou na Ultra Wide nesse momento. Se eu habilitar, obviamente que não depois que eu comecei de gravar, agora eu comecei a gravar já, vou virar para mim. Já tô gravando com a Ultra Wide Full HD 30, só em Full HD 30 que ele libera a Ultra Wide. Você pode habilitar a estabilização também. Só que a hora que você habilita a estabilização, quando você está em Full HD, ele imediatamente abandona a Ultra Wide e assume a câmera principal. Esquisito, mas é assim. Então, se você quiser a Ultra Wide, desabilita a estabilização, vai para a Ultra Wide e não liga a estabilização. Se você liga a estabilização, eu testei aqui, eu vi que, putz, a imagem deu um zoomzinho para frente. Eu fui ver, ele passa para a câmera principal com a estabilização ativada. Esquisito, porque em 4K não. Enfim, é isso que ele faz. Então, se você pode ativar, tá na Ultra Wide, você pode ativar a estabilização, só que a hora que você faz isso, ele pula para outra câmera. Então esse aqui é a Ultra Wide sem estabilização,
tá em Full HD 30. Se você não tiver em Full HD 30, você nem vai ver isso. E vou virar para trás e aí vocês vão ver que eu posso dar zoom, mas não dá zoom direto não. Incrivelmente, se você começou aqui, não dá. Se eu começar a gravação na câmera principal, ele deixa eu dar zoom. Se eu começo a gravação na ultra-wide, ele não deixa. Ó. Vou para o zoom de 2x e vou para o zoom de 5x. Tudo digital. Tá vendo? Ó? Focando lá longe. Mas ele só deixa. Vou voltar para o 2x, vou voltar para o normal. Ele só deixa se eu começar a gravação na câmera principal. Se eu começar a gravação na câmera ultra-wide, ele não deixa eu dar zoom. Não deixa. Enfim, vamos fazer umas fotos. Deixa eu virar para mim aqui para ver como que eu fico nesta câmera Full HD principal aqui a favor do sol. Como é que tá isso aqui? Tá? Essa aqui é a Full HD na principal sem dar zoom nenhum, tá? Deixa eu virar para trás novamente e vou fazer o seguinte. Eu vou habilitar o modo filme aqui para vocês verem. Pessoal, vocês não estão vendo agora, mas esse aqui é o modo filme. Vocês percebam que deve estar com mais barrinhas aí ao lado, né, na parte de cima. Já estava com barras na parte do lado aqui na parte de vídeo, porque eu utilizo 19,5x9 nos meus vídeos, então eu estou gravando em 16:9. Agora não, agora ele está mais esticado do que eu costumo postar. Então esse aqui é o modo filme. Ele habilita para você aqui controlar, vocês não estão vendo agora, eu vou até dar um print, deixa eu ver se ele deixa eu dar um print durante a gravação. Será que deixa? Não deixa eu dar um print. Que eu ia printar só para vocês que eu consigo ter os comandos de ISO, de tudo durante a gravação, tá? Então eu posso ir aqui em ISO e eu posso aumentar o ISO, tá? Ou baixar o ISO, ó. Tô aumentando o ISO, baixando o ISO, ele te deixa controlar isso on the go, digamos assim, enquanto você está gravando. Essa aqui é a velocidade do obturador também, ó, branco demais. Aqui você tem o controle manual da exposição, do balanço de branco, de tudo. E você pode utilizar o ultra-wide também. Ficou estourada a grama ali, você tá vendo? Ó? Ah, tá estourado demais? Vamos compensar, tá vendo? Ó? E você não precisa parar a gravação. Esse é o modo filme. Digamos que é o modo Pro para vídeo, tá? E aí você vai controlar tudo manualmente. Você pode voltar tudo para automático e aí ele volta tudo para automático. Beleza? Bom, vou fazer umas fotinhos. Já viram demais, né? Fiquem aí com algumas poucas fotos, tá? Vou postar 10 no máximo. Só para ter ideia de como é isso aqui. Vou postar em par, em dupla, ultra-wide e principal, para não ficar muitas fotos aí, tá? E volto já já com as considerações. Bom, pessoal, acabei de fazer as fotos aqui, vamos às considerações. Galera, para foto e para vídeo, câmera frontal é uma câmera regular. Ela tem um pouco de dificuldade para segurar a luz no fundo, quando tem muito luz contra, em fotos e em vídeo. Em foto, se tiver muita luz contra, além de ele estourar um pouco fundo, ele tende a dar uma suavizada no rosto. E eu estava com tudo desligado quanto à suavização de pele, mas tem várias opções para suavizar caso você queira. Eu notei que quando tinha muita luz, em certas situações, ele deixou a pele bem esmaciada, tá? Então ele tem esse probleminha. Em situações mais normais, tem alguns casos aí que você viu que ele expôs beleza, mas se pegar alguma situação bem contra, você vai ter dificuldade. Bom, é só não tentar a sorte, né? Até smartphones muito bons tendem a fazer fotos ruins contra uma fonte de luz muito forte na parte traseira. Então a câmera frontal para foto e para vídeo ela é regular, não deixa na mão, não entenda mal. É uma regular. A traseira é que passa das expectativas. Essa principal de 48 megapixels faz fotos boas, tem o HDR muito bom nas fotos e nos vídeos, tá? E a estabilização também é boa, tanto da frontal quanto da traseira. A principal traseira de 48 megapixels me surpreendeu, a qualidade é acima da média do que eu esperava para o smartphone deste valor que ele está custando agora. A ultra-wide é uma câmera regular, uma qualidade até que boa, um pouquinho acima da média também para
pro que custa o aparelho, não é uma câmera espetacular, é uma de 8 megapixels somente, mas entrega fotos e vídeos bons. A macro não faz vídeos, como eu falei para vocês, e a qualidade das fotos, se você acertar a distância, faz fotos até legais. No geral, pessoal, eu acho que pelo conjunto do aparelho, que eu já falei, cara, 5.000 mAh de bateria, um Dimensity 800U, cara, 8 GB de RAM, 128 de armazenamento, tela IPS de 6.5 polegadas, carregamento de 30 watts, 30 watts, 5G nos dois chips aqui, ainda a capacidade de aumentar o armazenamento, 120 de refresh rate nessa tela. É um cara de R$ 1.899 neste lançamento, que vai até o dia 12, só lembrando, depois eu não sei o que vai virar. Vale muito a pena porque ele entrega. Não tem uma câmera espetacular. Entenda quando eu falo as coisas, onde ele está encaixado em preço, ele é acima das expectativas para o que ele entrega de foto e vídeo. Beleza? Vocês constataram aí, eu vou deixar algumas fotos aí que eu coloquei no vídeo aí na descrição para vocês checarem, beleza? Se gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com a galera e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.